Seu Vinícius está aqui na frente. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite, esse fim de tarde, né? Horário de verão. E eu quero compartilhar algo com você que tem a ver, amém? Vamos pedir silêncio agora, glória a Deus. Que tem a ver com a nossa visão. Nossa visão. Nós queremos falar a respeito disso hoje. A nossa visão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é ser uma igreja em células. A nossa visão é que cada crente é um ministro, amém, irmãos? Cada crente é um sacerdote. Cada crente é alguém que pode e deve ser útil nas mãos de Deus. De uma certa maneira, olha para cá, eu quero falar com você hoje a respeito da sua identidade. Identidade é uma coisa tão séria na nossa vida. Eu diria que provavelmente a maior parte dos seus problemas de relacionamento, de casamento, de trabalho, ele passa pela questão da identidade, de você não ter a revelação de quem você é, e por isso não se posicionar dentro dessa identidade, e então você perde tudo aquilo que tem a ver com aquela identidade. Eu vou começar falando o texto da palavra de Deus, vou repetir ele no final, mas a Bíblia diz que a quem tem, mais se dará, mas a quem não tem, até o que tem é tirado. Isso diz respeito à identidade. Quem sabe quem é, mais ele se torna naquela posição, mais ele se posiciona, mais ele tem. Quem está me entendendo? Agora, quanto menos revelação você tem a respeito de quem é você em Deus, menos você vai ter e usufruir dessa posição. Eu sempre gosto de questionar esses pensamentos humanos. Os irmãos adoram colocar frases prontas de pensadores e mandar na internet. Eu prefiro quando eles mandam versículo da palavra de Deus. E eu gosto muito de confrontar os pensamentos que parecem joia, e as pessoas colocam lá de homens naturais que não têm temor de Deus e acham que está arrasando, né? Então alguém outro dia escreveu: faça o que você pode com o que você tem no lugar onde você está. Mandaram lá no grupo de supervisores, pensador. Eu não escrevo muito lá não, para não dar muito problema, mas de vez em quando eu não aguento. Eu falo, isso é natural. Quem é que não pode fazer isso? Fazer o que pode, com o que tem, aonde está. Que graça que tem nisso? Pensamento é esse, meu Deus do céu? E foi um presidente dos Estados Unidos que disse isso. Não foi o Trump não, foi mais antigo. Aí colocaram lá, eu falei, isso aí qualquer um pode fazer, isso é natural. Aí eu escrevi, segunda opção: faça o que você não pode, com o que você não tem, no lugar onde você está, em Cristo. Isso é sobrenatural, porque nele importa, não é o que eu tenho, não é o que está na minha mão, não é o que eu posso fazer, importa onde eu estou. Se eu estou em Cristo, o sobrenatural pode acontecer. Quantos concordam? Que pensamento besta. E todo mundo está lá aplaudindo. Você tem que aprender a confrontar os pensamentos que se colocam por aí com a palavra de Deus. Agora, por que eu digo isso? Porque nós não somos natural. Nós não somos. A Bíblia fala que nós estamos aqui de passagem, que a nossa pátria é celestial. A Bíblia nos chama de peregrinos. Peregrinos. Agora, a minha pergunta para você é, honestamente, não precisa me responder, olha para cá, não converse, vamos cessar toda a movimentação, preste atenção na palavra de Deus, não leia outra coisa, não mexa em celular, não há nada mais importante agora do que ouvir a Bíblia. Eu não estou aqui para dar opinião para você, eu não tenho compromisso com opiniões humanas, estou aqui para falar a palavra de Deus. Então, por favor, tenha postura decente diante dela, amém? Porque senão você não vai receber.
Então, olha para cá. Eu não admito que você tenha mais reverência num cinema, assistindo um filme caído, nojento, cheio de morte, do que diante da palavra de Deus. Porque lá no cinema você presta atenção. Então, se você está aqui dentro, preste atenção. Se você quer conversar, vá embora. Todo amor e carinho. Olha para cá. Sim, vamos ser coerentes. Amém? Só isso. Só quero que seja coerente. Porque se nós não tivermos reverência diante da palavra de Deus, eu penso que isso não é bom. Isso não agrada o coração de Deus. Eu tenho temor com as coisas de Deus. Me perdoe a indignação que às vezes nos dá. Então, olha para cá. Você não pode. É necessário você responder. Espera aí, será que eu me vejo assim? Será que eu sou realmente essa pessoa espiritual? Será que eu estou aqui de passagem? Será que a minha pátria é o céu? O que implica isso na minha vida? Porque eu fico vendo alguns irmãos, você nasceu de novo, você é filho de Deus, você é um ser espiritual, você transcendeu em Cristo, mas está vivendo igual qualquer pessoa do mundo. A sua vida parece uma vida caída ainda, está errado, né? Você precisa se posicionar. Lembra da historinha que eu contei do gato do pastor, da cachorra do pastor Wilson, que adotou um gato, da gatinha que pariu e morreu, e ela adotou o gato mamou na cadela, junto com os cachorrinhos, mas depois não conseguia pular de uma mesa, porque achava que era cachorro, sendo gato, podia subir nas paredes, podia pular, mas impressionante como ela foi convencida de que era cachorro, porque foi criado no meio do cachorro. Você foi criado lá fora, mas agora você nasceu de novo. Você tem que abandonar a sua vida para trás. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram. Na sua vida, diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 5,17, tudo se fez novo. Diga para o irmão, tudo é tudo. Aliás, você sabe o que significa a palavra tudo no original grego? Tudo. Tudo. Inclui todas as coisas. Viva em novidade de vida. Novidade de vida. Levanta sua cabeça. Não importa se a sua história era uma história de derrota. Ah, pastor, na minha família as coisas parece que estão indo bem, de repente a coisa cai, começa a prosperar, quebra, começa a ter alegria, vem doença, e agora eu estou com medo. Por que você está com medo? Você trocou de família. Não é que você vai abandonar a sua família, você continua amando sua família, mas agora você é filho de Deus. Agora você faz parte de uma família espiritual, você faz parte de um corpo espiritual, e nesse corpo não há morte, não há fracasso, não há doença, não há miséria, não há morte, porque Jesus é o cabeça desse corpo, e nós somos o seu corpo, e eu preciso me posicionar sobre isso. Pastor, mas o fato está mostrando o contrário, está aqui na minha cara, eu estou sentindo, a situação está ainda assim ruim. Não olhe para os fatos, olhe para a verdade. Deus não trabalha com fatos, Deus trabalha com a verdade. Pastor, mas eu estou desempregado. Isso é o fato, mas a verdade diz que o justo vai comer do trabalho das suas mãos. Então confesse isso até que a porta se abre. Se abra, porque se a verdade é o que está escrito na Bíblia e ela não está acontecendo na minha vida, então tem algo errado e eu não posso aceitar isso. Quem está me entendendo? Eu faço parte desse corpo, e esse corpo tem a mente de Cristo, que pensa como Cristo pensa. Então, se tem pensamentos de morte na minha mente, eu não tenho que entrar em pânico, eu apenas tenho que ter clareza de que isso não é meu, porque na mente de Cristo não tem esse tipo de pensamento. Logo, isso é pensamento do diabo, e eu rejeito, eu me posiciono, e eu digo, não fique aí, não aceito que fique aí esse pensamento. Eu me posiciono para pensar como Deus pensa. Quem está me entendendo? Então você tem que aprender a se posicionar. Isso é tão poderoso, porque quanto mais convicção você tiver a respeito de quem você é, mais você terá e ganhará com essa posição. Eu sou pai de 3 filhos. Nós damos curso de criação de filhos. Nós vamos completar, eu vou completar 20 anos de pastor ano que vem. E tudo que eu ensino e que eu pratico,
de tudo que eu faço na vida dos meus filhos, a coisa mais importante, sabe o quê? Afirmar a identidade. Afirmar a identidade. Porque eu sei o tanto que não ter identidade destrói a vida e o futuro de qualquer pessoa. Porque eu cresci muitas vezes ouvindo: você não vai dar nada, você é burro, você é ignorante, você é um fracasso. Por quê? Porque as pessoas caídas, elas querem te levantar te batendo. Mas a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos muda. Deus não destrói ninguém. Você sabe, a Bíblia diz que nem a disciplina segundo Deus, a tristeza segundo Deus, porque tem uma tristeza segundo Deus, que é aquela que nos convence, que mostra o erro, mas ela nunca te abate. Nunca. Mesmo quando Deus corrige, Ele levanta. Eu nunca corrijo os meus filhos para abater. Então, se um filho mente, eu não digo: você é um mentiroso. Eu não digo: você desse jeito não vai virar nada. Jamais. Eu falo: você é homem de Deus. Você é filho de Deus. Filhos de Deus não mentem. Você é príncipe. A mentira não combina com você. Por isso não minta mais. É assim. É mostrando quem é e atacando o que é de errado. Dizendo: isso não combina com você porque você não é isso. É assim que a gente ensina. É dizendo: você pode, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Mude a sua confissão, levante a sua cabeça, larga de ser alguém cheio de autopiedade, autocomiseração. Esse tempo passou na sua vida. Você precisa se posicionar. E hoje eu estou aqui para falar novamente a respeito de uma das partes mais importantes da sua identidade espiritual, que às vezes você esquece, ou que você está careca de saber, já ouviu muitas vezes, já leu, escreveu sobre ela, mas nunca de fato assumiu uma postura, nunca assumiu uma posição. Eu já contei isso para os irmãos, como diz o pastor, eu estou ficando velho, ganho o direito de repetir a ilustração. E também muita gente nova vai chegando, não sabe, então os velhos vão ouvindo de novo. Mas uma das coisas que eu me lembro, logo no começo da videira, eu era pastor novo, em todos os sentidos, e eu mudei para um lugar que era tanto quanto perigoso. Tinha muito roubo lá, pessoas até tinham, um assaltante tinha sido morto lá na porta da minha casa, porque foi assaltar uma pessoa. Tinha terreiro de macumba lá perto, um cara batia na mulher dele toda noite. Meu Deus do céu, tinha um campo de futebol de terra, e eles jogavam bola lá no fim de semana, xingando a mãe do juiz, na porta da minha casa, jogava bola, era briga, era um lugar, você sabe, meu Deus, o Senhor me trouxe para cá, e eu mudei para aquele lugar um tanto quanto tenso, e logo nas primeiras noites, tinha muita confusão, e eu comecei a ouvir, inclusive ladrão de fato já tinha chegado a entrar na minha casa, e eu estava apavorado, e um dia, à noite, preocupado, com medo, eu me ajoelhei para orar, e falei: Deus, tem misericórdia, Senhor, eu estou aqui nesse lugar perigoso. E eu ouvi a voz de Deus. Sabe, Deus falou comigo, Ele falou: por que você está ajoelhado, orando? E eu falei, e na hora assustei com aquela voz que me veio ao coração, eu falei: para o Senhor me proteger. E Deus falou assim para mim: quem é a autoridade nesse bairro? E eu parei para pensar naquela hora, obviamente me veio à luz a matéria do CTL. E eu falei: sou eu. Ele falou: eu te coloquei aqui como autoridade. Por que você ainda está deixando o diabo governar? Levanta, como diz o outro, levanta, cabra homem. Se posiciona. Naquela hora eu entendi, falei: gente, é verdade. Eu cheguei aqui nesse bairro, eu não morava aqui, mas agora eu moro. Agora eu moro aqui, e eu não vou viver acuado por demônios, não vou viver acuado por bandidos, porque o meu Deus é maior, e eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, demônios e poderes. É o que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho autoridade sobre todo o poder das trevas, e nada, absolutamente nada, pode me causar dano algum.
E nesse momento, por sinal, novamente o cara estava batendo na mulher dele na rua. Toda noite o cara batia nela. Eu não aguentava mais aquilo. E os meninos saíam chorando, os filhos deles gritando. E aí dali a pouco a polícia chegava. Meu Deus, era confusão. Nesse dia eu fiquei muito indignado. Deus me abriu os olhos de quem eu era. E a partir daquele momento eu me posicionei naquele bairro. Eu falei, agora eu moro aqui. Eu cheguei aqui e não cabe nós dois. Você vai ter que sair daqui, Satanás. E eu comecei a me posicionar. De cara eu já falei, eu não quero mais saber de você bater nessa mulher. Esse espírito de violência está amarrado. Comecei a orar. Quando eu acabei de orar, eu percebi que estava um silêncio. Inclusive depois eu expulsei o demônio dessa mulher dentro da casa dela, porque ela também era possessa. Um dia era tanta gente endemoniada lá, né, amor? Um dia eu e meu marido, nós chegando em casa de carro, a pessoa foi atravessar a rua, caiu endemoniado na frente do meu carro. 3 horas da manhã, os vizinhos batiam na porta. Meu filho está demoniado, lá onde você mora, 4 casas para baixo. Era um negócio incrível. Deus me colocou lá. E aí eu comecei a orar. Eu falei, e esse campinho aí também? Essa confusão de xingar a mãe do juiz. Fui lá falar com um irmão que morava lá, que eu sabia. Falei, vamos fazer uma baixada. Isso aqui é campo? Não, isso é uma praça. Falei, então tem que virar praça, vamos resolver isso aqui. E não adianta, pastor. Já que nós já reunimos, já conversamos, já clamamos para o político. Não tem quem tire isso daqui, tem isso aqui. Eu falei, tá bom. Então tá bom. Vamos resolver de outro jeito. Comecei a orar, comecei a me posicionar. Falei, vai acabar essa confusão. E comecei a orar. Irmãos, eu falo para você diante de Deus, não demorou muito. Eu me lembro como hoje, um dia de sábado, era um dia, não sei se segunda, acho que devia ser segunda, que é minha folga. E eu acordei de manhã com um barulho de trator, patrol. Falei, o que é isso? Eles estavam lá fazendo a praça. Nós moramos lá um tempo, talvez uns 10 anos. Deixamos várias células na rua, né, amor? O terreiro Macumba fechou, a praça estava lá, a mulher foi liberta. Até uma senhorinha que ela era muito pobre e criava porco, o fedor do chiqueiro entrava dentro da minha casa. Falei, Deus, prospera essa mulher para ela largar de criar porco aqui. O sobrinho dela ganhou não sei o que numa compra que ele fez, não sei do que lá, e ganhou um dinheiro, e a velha prosperou. Parou de criar porco. Você fica rindo, mas eu oro por tudo. E você fala, você é especial? Não sou não, eu só acreditei no que a Bíblia diz que eu era. É só isso. Eu me lembro disso, eu posso te contar muitas circunstâncias. Eu trabalhava fora, quantas confusão tinha no meu trabalho, chefe nervoso, confusão. Então eu falei, agora, azar do diabo, eu trabalho aqui, quem manda aqui agora sou eu. Eu não falava isso para o meu chefe, claro, tem a sabedoria, mas eu decidi quem governaria no mundo espiritual. Então eu entrava orando, dava confusão, eu ia para o banheiro e falava, cala a boca, Satanás, sai dele. Eu falava sem ele ouvir, em nome de Jesus, e mudava, e Deus me abençoou, e eu comecei a me posicionar, porque eu comecei a acreditar nisso. E eu tenho certeza que quanto mais eu acreditei nessas verdades, mais o Senhor acrescentou autoridade na minha vida. E isso é para você também. Isso é para cada um. Eu vim de uma família, já contei para você, prosperava, quebrava, prosperava, quebrava. Meu avô foi muito próximo, quebrou. Meu pai teve fábrica de refrigerante, quebrou. Meus tios quebraram. Aí eu converti, quebrei. Eu falei, não, está errado. Eu não pertenço mais a essa linhagem de prosperar e quebrar. Na minha casa agora é só prosperar. E eu falei, isso acabou na minha vida, eu não admito isso. Demorou um pouco, mas eu me posicionei em cima dessa verdade, e eu comecei a prosperar e nunca mais parei de prosperar. E sabe o que mais? Todo mundo que anda comigo prospera. Pergunta para eles. É um testemunho sério, eu carrego esse testemunho. E olha que eu já andei com muita gente quebrada, hein? Espero que esse pessoal não se esqueça de mim quando eles entrarem no reino deles. Eu sei que é muito ruim falar de si mesmo, mas às vezes é necessário. Mas não é por causa de mim, é por causa dele.
da palavra de Deus, é posicionamento, quem você é, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, onde você vive, onde você está, é dizer: eu cheguei, vai saindo. Porque quando você chega com você aquele que venceu, chega o leão da tribo de Judá, chega aquele que venceu a Satanás. Eu lembro de irmãos que têm medo. Ele vai em certos lugares que ele sabe que tem demônios ou sei lá o que. Ele fala: ai meu Deus, está cheio de opressão, cheio de demônios aqui. Eu não, eu fui convidado não, eu fui num velório de um cara que era cabeça do Vale do Amanhecer. Eu cheguei lá, o defunto estava verde. Sério, eles tinham feito um negócio horrível a noite inteira. E todos os pais de santo estavam lá em volta do corpo. E eu fui lá, porque eu conhecia os parentes. Você acha que eu fiquei intimidado? Eu não, quem está com medo de mim é o diabo. É ele que tem medo de você, se você não sabe. Acontece que você não sabe, você está com medo. Mas é o diabo que tem medo de você. Por que a Bíblia fala: resista ao diabo e ele fugirá de vós? Essa palavra fugir, no original, significa correr com muito medo. Porque quando o diabo sabe que você sabe quem você é, que é filho do leão da tribo de Judá, que tem os olhos como chamas de fogo, que pisou na cabeça da serpente e que tem autoridade sobre todo o poder das trevas, quando você chega, ele fala: acabou, não tem jeito para mim mais. Os demônios fogem espavoridos com a sua presença. Então você não precisa ter medo, você só precisa saber quem você é. E eu já chego abraçando esse povo, porque eu não tenho problema com gente. Meus inimigos não são de carne e sangue, eu não tenho problema com pai de santo, macumbeiro, feiticeiro. É tudo amado de Deus. E eu quero abençoar essas pessoas, e quero que elas sejam salvas. E os demônios que estão nelas, a área é deles. Eu me lembro de um sujeito que veio aqui no culto uma vez, quando a gente tinha culto de jovens. Ele era satanista. O pessoal pegou ele no evangelismo lá no Vaca Brava. Quando lança a rede assim, vem de todo, né? E foi muito engraçado, porque ele chegou e sentou bem aqui, ó. E eu estava aqui pregando, e ele ficava assim, ó. E aí um irmão me procurou, falou: pastor, ele é satanista, nós convidamos ele para vir para cá, e ele veio. Eu falei: ok. Falei para um pastor, eu falei: fica do lado dele, quando eu falar vamos orar uns pelos outros, você põe a mão na cabeça dele. E aí foi eu do louvor, e eu falei uma coisa, e ele aqui. E aí, na hora da oferta, ele parou na porta, na beira do gasofilaço, e ficava assim. Eu falei: mas que coisa. E os irmãos estavam assustados. Eu falei: não precisa ficar assustado, porque maior é o que está em você. E foi muito cômico, porque quando eu falei vamos orar uns pelos outros, eu olhei para o irmão, ela estava bem ali naquela região ali, lembro até hoje. Aí o irmão pôs a mão na cabeça dele, sabe o que aconteceu? Ele pôs a mão na cabeça do irmão também. Pá, pá. E o irmão foi muito engraçado. Eu acho que ele devia ter soltado as mãos e falado: segura firme na minha cabeça que eu vou orar por você. Quando o endemoniado puser a mão na sua cabeça, fala: fica com a mão aí, que a minha cabeça está pegando fogo e vai queimar todo demônio que está na sua vida. Você não precisa ter medo, não vai passar nada para você não, porque se tem alguém que tem alguma coisa para dar, é você. É você que está cheio de vida, é você que está cheio de poder, é você que tem fogo do alto, é você que tem autoridade. Pode pôr a mão na sua cabeça, abraçar, beijar, fazer macumba, o que quiser. Não há nada que pode te alcançar, porque maior é aquele que é da sua vida. Você tem autoridade. E quando você se posiciona em fé, as cadeias caem. Agora isso vale para doença, isso vale para miséria, isso vale para demônio, isso vale para medo, isso vale para tudo. Saber quem é tudo. Saber quem é tudo. É horrível quando aqueles irmãozinhos pobres ganham viagem internacional de avião e passa fome a noite inteira com medo de ter que pagar o lanche que é servido de graça.
Por quê? Porque é ignorante, não sabe que é de graça. Como tem medo, tem vergonha de perguntar se é de graça. Já viram essas histórias? E, irmão, foi ótimo, mas eu passei uma fome. Mas eles serviram comida? Serviram, você não comeu, não tinha dinheiro. Já está pago, criatura. A ignorância te priva das bênçãos. Quem está me entendendo? A importância de saber quem é. Provavelmente você, como eu, muitas vezes encontrou pai, mãe, irmão, professor para falar que você não ia dar nada na vida, que você não vale nada, que você é burro, e te humilhou e bateu na sua cara, e falou besteira. E crianças, elas são puras, elas acreditam. Agora você tem que renovar a mente a respeito de quem você é. Agora você tem que começar a pensar como a Bíblia diz que você é. E quanto mais você acreditar e viver em cima dessa verdade, mais você verá as coisas acontecerem na sua vida. Isso não é pensamento positivo, não. Isso é fé. Fé na palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso é tão verdadeiro. O seu problema é que você quer que as coisas sejam mágicas. Presta atenção, mágica é diferente de milagre. Mágica é varinha que se bate, mas aquilo é mentira. Milagre é um processo de crer e confessar até que a verdade se manifeste. Até que a verdade se manifeste. Não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Não foi amanhã? Amém, vai ser ano que vem? Que seja, mas vai ser até o fim. Eu vou confessar a palavra de Deus. Então eu quero ler um texto de Apocalipse capítulo 1, verso 4. A palavra de Deus diz: João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Viu por que a gente dá graça e paz? Que está na Bíblia, é a maneira certa de crente cumprimentar. Todas as cartas a gente fala graça e paz, porque quem não tem graça de Deus, favor de Deus, e não tem paz na vida, não está vivendo o cristianismo de verdade. Por isso quando o pastor fala graça e paz, você deve falar: eu recebo, aleluia, amém. Quantos dizem amém? Amém. Graça e paz da parte a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aleluia, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quantos dizem amém? João, o apóstolo João, está escrevendo essa carta, e ele escreve essa carta da parte de cada pessoa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro ele escreve da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esse é o nome de Deus, revelado no Monte Sinai a Moisés. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o eu sou. Ele está escrevendo da parte de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 8, coloca aí para mim. Hebreus 13, 8, a Bíblia diz: Jesus Cristo, diga, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus é o Deus de ontem, de hoje, será para sempre, sim ou não? Acabamos de ler em Apocalipse, e Hebreus diz que Jesus é ontem, hoje e para sempre. Eu quero te falar uma coisa, olha para cá, Jesus é Deus. Morra por isso. Jesus é Deus. Ele não é um bom homem, ele não é um revolucionário, ele é Deus. Essa é a maior verdade do Evangelho, essa que tem o poder de transformar a nossa vida. E João faz esse cumprimento da parte de Deus. Ele coloca Jesus na mesma posição. João também escreve da parte dos 7 Espíritos de Deus. Aqui ele está falando do Espírito Santo. Será que de fato são 7 Espíritos? Não, é o Espírito Santo. Isaías capítulo 11, verso 2, dá uma descrição das 7 faces do Espírito Santo. E ele fala: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria,
e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele fala 7 na Bíblia é plenitude. Quando o apóstolo João está falando da parte dos 7 espíritos, ele está falando da parte das 7 faces do Espírito de Deus, daquele que é pleno, que não pode ser descrito em apenas uma palavra, uma face. Ele está trazendo o cumprimento da parte do Espírito Santo. Por fim, João fala a respeito de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Volta lá para Apocalipse. Por que é primogênito, gente? Quando Jesus nasceu, ele era chamado de quê? Unigênito, porque ele era o único gerado pelo Espírito Santo. Mas agora ele morreu e ressuscitou, e agora ele não é chamado mais de unigênito, mas de primogênito, porque agora ele não é o único mais, ele é o primeiro de uma nova raça. Agora ele é o primeiro de uma nova raça que venceu a morte. Você sabe por quê? É por isso que a Bíblia, quando fala dos crentes, não fala que a gente morre, fala que a gente dormiu, porque de fato crente não morre. Ele apenas, não é que você no céu, ou na antessala do céu, no paraíso, quando você chega lá, você tem uma amnésia, mas o fato é que nós não morremos mais, porque Jesus já venceu a morte, e nós estamos nele. Nós apenas passamos de uma vida para outra, nós apenas voltamos para a casa do Pai. Aleluia. Isso não é maravilhoso? Isso deveria trazer paz no seu coração. Você não precisa ter medo mais da morte. Às vezes eu encontro alguns irmãos apavorados com algumas situações. Eu falo: irmão, por que você está tão apavorado com essa situação? Nem eu sei. Em última análise, você está com medo da morte, porque se não der certo, e tudo for dando errado, e você ficar desempregado, e você não ter condição de pagar suas contas, e você não ter condição de dar alimento para sua família, então você vai morrer de fome. Como se isso pudesse acontecer, sendo que Deus não deixa nem pardalzinho passar fome. Mas tem gente que esquece que tem um Deus e desespera. Mas tá bom, e se você morrer? O que vai acontecer? Você apenas vai para casa. Você não vai mais para o inferno. Não precisa ter medo. Mas eu vou comparecer diante de Deus, o que vai me acontecer? Sua dívida está paga. Deus não está mais zangado com você. Jesus já pagou todas as coisas, já declarou que você é justo diante de Deus. Aos olhos dele você nem nunca pecou. Por que você está com medo? Lança fora o medo, porque agora você faz parte de uma linhagem dos primogênitos, aquele que já venceu. Quantos podem dizer amém? Vai recebendo essa verdade. Agora olha o que a Bíblia fala: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. E que mais, gente? Alguém pode ler para mim? 2 e o soberano dos reis da terra. Agora você vai ficar surpreso com o que eu vou te falar a respeito de você. Quem você é? Olha o que a Bíblia está dizendo: da parte do soberano dos reis da terra. O que é soberano dos reis da terra? É o rei dos reis. Jesus não é o rei dos reis, ele é o soberano dos reis. Agora, pasme, olha para cá. Quem você acha que são esses reis aí que a Bíblia está falando? Você acha que é o Putin? Você acha que é o Trump? Você acha que é o maluco lá da Coreia do Norte? Que eu nem sei o nome dele. Chang Yong-yong, sei lá. Quem você está achando que é? Você está achando que é a rainha Elizabeth que a Bíblia está falando? Deus nunca considera nada do ponto de vista natural. Quando ele fala que ele é o soberano dos reis, ele está falando de posição espiritual. Pasme, acredite você ou não, olha para cá, para de conversar. A Bíblia está falando de você. De você. A Bíblia diz que esses reis que estão aqui não são esses poderosos que não têm Deus, porque diante de Deus, esses camaradas que são presidentes das potências mundiais estão mortos. Eles não existem, eles estão mortos espiritualmente. Não são eles que de fato são reis, coisa nenhuma, porque do ponto de vista espiritual não são nada. Não são nada.
Quem são os verdadeiros reis que a Bíblia se refere? São os irmãos, é a igreja. Olha aqui, é disso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está se referindo a você e a mim, porque o Senhor não coloca a sua atenção no mundo natural. Ele sempre olha a realidade espiritual do reino. Quando você entender, você vai dizer amém. Isso mudaria tanto a sua vida, você não faz ideia. A Bíblia diz que nós fomos feitos reis, porque Ele nos ama e com o seu sangue nos libertou de nossos pecados. Assim, a Bíblia fala que nós somos constituídos reis e sacerdotes, e Ele é o soberano dos reis da terra. Uau! Vamos falar primeiro, eu quero falar, então lembra qual que é a nossa visão? A nossa visão tem uma pequena falha, porque nós falamos que cada crente é um ministro. Está correto. A gente prefere chamar de, em vez de ministro, para ficar mais bíblico, cada crente é um sacerdote. Só que aonde que está falho? Porque está faltando uma parte. Porque a Bíblia não diz que nós somos apenas sacerdote. A Bíblia fala que nós somos reino, que a palavra reino é melhor expressa por rei. Rei e sacerdotes. Então tinha que acrescentar essa parte, eu vou até sugerir para o pastor Aloysio. Nós somos reis e sacerdotes. Essa aqui é a sua identidade. Por isso que eu falei para você que eu queria falar da nossa visão hoje. E eu quero que você preste muita atenção, eu vou falar dessas duas partes apenas. A primeira parte é que você é um sacerdote. A Bíblia diz isso. E isso tem implicações muito poderosas e sérias na sua vida, na sua família e na vida da igreja. Quando você veste por revelação quem você é. Aqui em Êxodo, no capítulo 19, verso 5, nós lemos que a vontade de Deus era que toda a nação de Israel fosse constituída de sacerdotes. Olha o que está escrito, coloque aí para mim, meu irmão. Êxodo 19, 5, é 19, não está errado na apostila. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes, qual versículo eu falei? 5, 6. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Qual aliança? Para nós hoje, a nova aliança, amém? Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6, vamos ler junto no 3, 2, 3 e vai. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o que estava no coração de Deus? Que toda aquela nação fosse uma nação de reis e sacerdotes. Isso que estava lá, é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas nós sabemos que eles falharam, e em vez disso, lá em Êxodo capítulo 32, fizeram um bezerro de ouro, e disseram para Moisés: fala o Senhor com Deus, não fale nós. Eles não quiseram se posicionar, não quiseram assumir esse lugar, não entenderam o privilégio que é ser um rei, que é ser um príncipe, uma princesa, o sacerdote. Não há nada mais poderoso. Como perguntaram certa vez ao Billy Graham, o maior evangelista da nossa geração, que passou, que influenciou, que ganhou milhões de pessoas, que influenciou presidentes. Perguntaram para ele no auge do seu ministério certa vez: Billy Graham, você pensa em ser presidente dos Estados Unidos algum dia? Ele falou: jamais me rebaixaria. A essa posição, deixando de ser rei e sacerdote. Não é arrogância não, é só uma verdade. É só uma verdade. Às vezes eu viajo, certos irmãos, a gente encontra artistas, jogador de futebol, e alguém fala: olha lá. Uma vez estava alguém comigo: vamos lá tirar uma foto com ele. Eu disse: não darei a ele essa glória. A pessoa me olha assim, é para ver se cai a ficha da cabeça oca. Porque quem é o rei aqui? É o jogador, é gente que chuta bola? Ah, por favor. Que corre lá atrás de um homem suado? Por favor.
muda de vida. Você é o rei, a rainha. Você que tem valor. Você que governa. Você que vai reinar. Você que determina as coisas no mundo. Agora você fica aí querendo tirar. Então, às vezes a gente tem que, né, dar um choque para ver se a pessoa cai a ficha. Então, quando você encontrar alguém, se posicione, por favor. Larga de tietagem vazia de gente sem revelação de quem é. A pessoa que tu precisa da sua bênção. Tenha firmeza, rapaz. Vem aqui que eu vou te abençoar, que você precisa. Ajoelha aí. Porque se você não tiver a favor de Deus, você não vira nada na sua vida. Vai ter tudo, vai morrer aí angustiado. Não tenha vergonha não. Você vai ter autoridade a partir do momento que você se posiciona. Então preste atenção. Aí a Bíblia fala que aquele povo falhou e Deus então usou a tribo de Levi para fazer algo muito sério, porque aquele povo pecou, foi uma tragédia. Naquele momento Deus estabelece aquela tribo e 3.000 pessoas morrem num só dia. É interessante que quando a lei foi dada, que foi nessa ocasião que Deus deu a lei, porque eles se rebelaram contra Deus, 3.000 pessoas morreram. Mas quando o Espírito Santo foi dado para selar a nova aliança, 3.000 pessoas foram salvas. Aqui está a diferença entre a lei e a graça. Quando a lei foi dada, morreram 3.000. Quando o Espírito Santo veio, 3.000 foram salvos. Porque isso mostra a graça de Deus. Porque naquele momento eles rejeitaram a graça, escolheram a lei, escolheram se relacionar com Deus na base do mérito próprio. E aí a morte entrou. A partir desse momento Deus separou a tribo de Levi, porque aquelas pessoas não queriam ser sacerdotes. E Deus queria que toda a nação fosse, mas eles falharam. Deus estabelece essa tribo para representar toda a nação como sacerdote. Sacerdote, quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que pega na mão de Deus e pega na mão do homem para fazer a reconciliação. Ainda que Deus mesmo não precisa ser reconciliado conosco, mas o homem sim precisa da reconciliação com Deus. Olha, isso é glorioso. Os homens estão separados de Deus, e Deus estabelece sacerdotes para que o sacerdote tenha essa posição de glória, de poder pegar na mão de Deus e na mão do pecador e reconciliar. Isso é glorioso. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 verso 18 que esse ministério da reconciliação foi dado a nós como igreja. Olha o que está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia, a palavra da graça, do perdão, do favor de Deus, que as pessoas precisam ouvir lá fora, de dizer para elas: tem jeito para você, Deus te perdoa, Deus apaga os seus pecados, Deus paga no seu lugar, Deus te tira daí, Deus te salva, tem jeito para você, não há nada que o nosso Deus não pode fazer, porque Ele te ama. Nós somos essas pessoas chamadas para falar essa palavra para as pessoas desesperadas, irmãos, para as pessoas perdidas. Deus te chamou para reconciliar o homem caído, que está desesperado, e trazer salvação naquelas famílias. Diga glória a Deus. Isso é maravilhoso demais. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele fala de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Aleluia. Uau. Como se Deus exortasse por nosso intermédio: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu amo pregar o Evangelho. Recentemente, como eu disse para os irmãos, eu participei de 2 encontros, e o encontro é uma ferramenta fantástica, porque nós passamos 2 dias e uma noite pregando todo o conselho de Deus, todo o Evangelho completo. O encontro ele é uma pregação completa do Evangelho, que vai arrancando os tocos do inferno, do capeta, do pecado, até chegar no batismo do Espírito Santo e inserir a pessoa na vida da igreja.
passando pelo amor e a graça do Pai, sendo curado, liberto, transformado, salvo, arrependido, santificado, justificado, abençoado, sendo filho amado. Meu Deus, e eu choro o fim de semana inteiro, porque não há nada mais glorioso do que poder ser um porta-voz da reconciliação, de poder chegar para alguém desesperado, como acontece, às vezes a gente fica chocado, porque é impressionante como as pessoas, só pode ser espiritual, a pessoa nunca me viu, nunca me conhece, como foi num dos encontros que eu fui, e o sujeito já chegou me abraçando e chorando, logo no começo, na primeira noite, depois da palavra, me agradecendo, e pastor, eu matei 4, falei, oh meu Deus, ainda bem que você me ama, ainda bem que você gosta de mim. Os irmãos às vezes levam gente que não é para levar, né? Porque vocês não vão ganhar em outro lugar, mas às vezes não adianta falar. Olha para cá. Mas você sabe, a pessoa está ali desesperada, e a pergunta é: tem jeito para mim? Tem. Porque não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar, não há pecado sujo demais que Ele não possa lavar. Eu fico vendo alguns irmãos, meu Deus, não entenderam o Evangelho, não são ministros, estão apegados em picuinhas, querem colocar tantos obstáculos para a pessoa se converter, estão presos na regra, estão falando de um Deus que não é o Deus do amor, do perdão, da palavra de Deus, colocam problemas da velha aliança acima do amor e da graça de Deus. Não entenderam nada, não entenderam nada, estão limitando o poder de Deus. Um homem foi num encontro, começou a vir na igreja, e ele começou a ser tocado por Deus, e no fim de uma palavra ele veio falar com o pastor Aloysio, num dos domingos que ele estava vindo, e ele falou: ô pastor, eu estou sendo tão abençoado. E o pastor Aloysio falou para ele: amém, que bom, eu quero que você vá para o encontro. Falou para ele. Ele falou: eu quero Deus, mas tem um problema, eu não sei se vocês vão me aceitar aqui. Por quê? Ele falou: porque eu fumo. Olha o que os crentes aprontam. Agora vai deixar alguém para o inferno por causa de fumaça e nicotina no pulmão, irmão? Para com isso. Larga de ser legalista. Você é reconciliador. Você tem a mensagem do amor, do perdão. E aí ele foi para o encontro. O pastor: não, vai fumando. E ele foi, e voltou, maravilhado, tocado. Pastor, fui maravilhado. E agora você vai batizar? Mas pastor, se eu batizar, eu vou ser membro da igreja. Vai, é isso mesmo, você entendeu? Mas vocês vão me aceitar fumando? Vamos aceitar fumando. Aí você está tudo escandalizado. Você já olhou para mim: mas pode? Porque por você, enquanto tiver nicotina no pulmão, vai para o inferno. Pois se fosse eu, fazia um fumódromo aqui dentro. Não é porque eu estou dizendo para os crentes fumar, não, porque você não tem que ser escravo de nada, só de Jesus. Mas se eu tiver que fazer um fumódromo só para pregar para quem fuma, e ele ser alcançado pelo poder de Deus, eu prefiro ter um fumódromo para me ouvir aqui dentro, do que eu mandar ele lá para fora e ir para o inferno, por causa de fumaça no pulmão. E eu sei que se fica aí escandalizado, o problema é seu. Porque o importa é que eu reconcilie o que estava afastado e traga ele para o amor de Deus. Porque a hora que ele vier para o Pai liberta ele. Ou será que Deus não tem poder para tirar vício? Por favor. Fico vendo algumas pessoas que não tem essa compaixão no coração, porque não entenderam que são sacerdotes. Eles passam nas esquinas, eles veem a prostituta, em vez de pregar a reconciliação, ele aponta o dedo e fala: faz, saindo, pomba gira. Não acuse as pessoas, elas estão oprimidas. Vai lá, fala do amor de Deus para ela, fala que tem um pai que quer resgatar a dignidade da mulher na vida dela, que quer perdoar, que quer libertar, que quer dar a ela condição de ter uma família, de ser digna, não ter que se vender para comer, que há uma saída, que há um Deus que muda a vida das pessoas. Quem está me entendendo, meu irmão? Isso é maravilhoso, isso é glorioso. A Bíblia te chamou para ser esse reconciliador. A verdade e você tem que entender que o homem, ele é caído, e o homem caído odeia Deus.
ele precisa ser reconciliado com Deus. Por que eu digo isso? Porque o homem caído atribui a Deus todas as coisas ruins deste mundo, mas na verdade é ele que tem pensamento ruim a respeito de Deus. Só que faz isso disfarçado, muitas vezes. Você nunca vai atribuir maldade a quem você ama, sabia? Nunca. Por exemplo, quando alguém fala mal fala mal de você para sua mãe, seu filho está fazendo isso. Não, meu filho não faz isso não. Às vezes até fez, mas sua mãe é sempre assim: meu filho não, minha menina não. Por quê? Porque te ama. Nunca vai atribuir maldade a você. Mas o que aconteceu outro dia eles fizeram uma reportagem com os parentes das vítimas do acidente da Chapecoense. E eles entrevistaram uma mulher que o marido dela morreu no acidente. E ela estava dizendo que o filho dela de 7 anos estava tendo um comportamento que ela não sabia como lidar, porque no desespero de ter perdido o pai no acidente de avião, a avó, querendo consolar o menino, disse para ele: você tem que conformar, Deus quis levar seu pai, foi Deus que quis, e a gente tem que conformar. Olha, parece bonito, mas ela odeia Deus, porque ela estava dizendo para aquela criança: Deus ama abater avião e matar gente e tirar o pai das crianças. Sabe o que aconteceu? Ela disse: nós voltamos para casa e quando nós chegamos, ele tinha quebrado tudo que tinha o nome de Deus escrito e rasgado tudo que tinha o nome de Deus escrito e escrito, pichado a parede do quarto dele: eu odeio Deus, não fale dele comigo. Essa criança inocente é apenas um ser humano honesto, de que os adultos não têm coragem de falar. Mas foi o que aquela vó fez, colocou na cabeça dele que Deus é mau, porque o mundo odeia Deus. Mas tanto aquela criança quanto aquela avó precisa da reconciliação, porque a maldade está dentro do coração do homem. Imagina que Deus quer matar alguém, que Deus quer derrubar avião, que foi Deus que fez. Não, mas as pessoas que não conhecem a Deus falam mal de Deus, blasfemam contra Deus. Mas nós não temos inimigos de carne e sangue. Nós sabemos que essas pessoas são assim porque estão sem Deus, precisam de ser reconciliadas, e nós precisamos de pregar o evangelho do amor de Deus para elas. É preciso um sacerdote para dizer ao homem como é o coração de Deus. Nós somos esse sacerdote. O trabalho do sacerdote é dizer ao homem como é Deus em seu amor e na sua graça. O ministério do sacerdote é ir a Deus e interceder pelo homem que está perdido, é orar por aquele que precisa de ser iluminado no seu coração para ser salvo. E isso tem sido o centro da nossa visão, sacerdócio dos crentes. O ministério sacerdotal é muito importante, porque Israel deixou de exercer esse sacerdócio, que era a vontade de Deus. Eles sofreram muitos prejuízos, muitos problemas, porque não viveram a oportunidade, o privilégio de ser um ministro de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado para também não falhar como Israel. Deus desejava, como eu já disse para você, que toda a nação fosse sacerdote, mas eles rejeitaram, apenas uma tribo foi separada. Mas hoje a vontade de Deus permanece a mesma para a igreja, mas infelizmente nem todos os irmãos estão de fato exercendo o sacerdócio, se calam. O máximo é que vê alguém sofrendo perto dele, um primo, um parente, um amigo de escola ou de trabalho, dá com os ombros, diz que pena, coitada, está sofrendo tanto, mas não é capaz de estender a mão para dizer: Deus pode mudar a sua vida, Deus pode fazer algo. Por que você não fala? Porque você ainda não se viu, porque o diabo mentiu para você, olha para cá, que para ser sacerdote tem que ser um super power crente, te convenceu disso.
E por isso você não exerce. Não é de admirar que às vezes falta glória no meio da igreja, porque a glória está associada com a casa de Deus e com o sacerdócio. Se a casa não é edificada, se os sacerdotes não se posicionam, não tem avivamento. A glória de Deus vem quando tem a casa de Deus edificada pelos sacerdotes, que não é esse prédio, é gente nascida de novo, fruto dos sacerdotes que estão ministrando a graça e o favor e o amor de Deus ao perdido. Quem está me entendendo? Que entenderam. Então uma série de coisas ruins aconteceram em Israel no Velho Testamento, porque eles negligenciaram aquele sacerdócio. O último livro do Velho Testamento, Malaquias, ele trata da importância do sacerdócio, porque tinha sido abandonado. E quando a gente vê irmãos que não estão funcionando como sacerdotes, o resultado é problema de todo tipo na vida dele. É problema financeiro, é problema nos negócios, é problema na família, são problemas espirituais. Por quê? Porque ele não se posicionou como sacerdote. Ele abriu mão dessa identidade. Ele deixou de ter os benefícios do favor e da graça de Deus, que é para o sacerdote. Malaquias, ele é um livro que vem para defender a importância do sacerdócio, porque a bênção é para quem está exercendo isso. É sua, mas se você abre mão, se você não entende, se você não exerce, você perde o favor. Você deixa de ter essa oportunidade. Você não pode cair nesse engano do diabo, que para ser sacerdote tem que ser super santo. Pastor, mas Deus nos diz para ser santo? Sim. O que você acha que significa ser santo? Diga comigo, ser santo é não ser comum. Você pensa que o contrário de santo é pecaminoso, não é? Você está enganado. Contrário de santo não é pecaminoso. Contrário de santo é comum. Santo é aquilo que não é comum. Deus é santo. A Bíblia diz que Ele é 3 vezes santo. Significa que Ele está fora de todo e qualquer segmento da criação. Ele não se enquadra em nenhum, porque Ele é totalmente santo. Não há nada como Ele. Está entendendo? Então não tem lá as classes da criação, os animais, os vegetais, as aves, os anelídeos. O que mais? Tantas coisas, né? São várias classes. E tem o homem. São classes que separam. Mas quando a Bíblia fala que Deus é santo, é que Ele não se enquadra em nada da criação. Ele é extremamente superior. Mas a Bíblia pega o homem que nasce de novo e fala: você não é mais comum, porque agora você vai ser tal qual eu sou. E nos coloca numa classe que não tem nada igual. Isso é ser santo. É não ser comum. Agora, se eu sei que eu sou, eu tenho que mudar a minha vida. Então o que eu faço, pastor? Olha para cá, não seja comum. Assuma a identidade de quem você é. Não seja comum, igual as pessoas do mundo. Não fale como as pessoas do mundo falam. Você não é de lá. Você não é comum. Não se vista como o mundo veste, porque você é celestial. Você não tem que ser sensual, porque o mundo é caído. Você não, você é em alto nível. Não faça negócios como o mundo faz. Não se relacione como o mundo se relaciona. Seja separado, seja diferente. Quando as suas amigas na faculdade disserem: você não faz o que nós fazemos? Não. Por quê? Porque eu sou de uma outra classe. Metida. Não, é só um fato. Se eu disser outra coisa, aí sim eu sou mentirosa. Eu não posso negar o que eu sou. Meu pai é rei. Eu sou princesa. Me visto de outra maneira, falo de outra maneira, me relaciono de outra maneira. Fui treinada para isso. A minha educação é outra. Sinto muito, querida. Não é questão de ser metida, não, é só de ser um fato.
Agora, quanto mais você se posicionar como um rei, como uma rainha, como uma princesa e um príncipe, mais você será, porque a quem tem, mais se dará, e a quem menos tem, mais será tirado. Eu falo isso. Você quer casar com um homem nobre? Seja uma mulher nobre. Você quer arrumar um cafajeste? Seja igual a mulher do mundo. Nem você dá o valor devido. Você quer que um homem vai dar? Percebe? Coloca o valor que você tem. Qual que é o valor que você tem? O preço que pagaram por você. O valor de cada coisa não é o que dizem, é o que se paga por ela. O valor do seu sapato é o valor que você pagou por ele. O valor da sua bolsa é o preço que pagaram por ela. E o seu valor é o preço que pagaram por você, preço de sangue. Você não é mais uma mulher comum. Você não é mais um homem comum. Você não é mais uma menininha qualquer. Você é princesa. Você é príncipe. Se posicione. Mude a sua maneira de conversar. Mude a sua postura. Mude as suas roupas. Mude o seu penteado. Muda. Posiciona. Toma uma atitude. Por que você não usa esse momento de mudança de ano para mudar e assumir quem você é? Te faço uma proposta. Teve um pai de santo que converteu, e ele estava contando para nós como é que os demônios se despedem quando ele sai de uma pessoa que ele está incorporado no trabalho de terreiro de macumba. O demônio incorpora no pai de santo, faz o trabalho, e agora ele vai sair. Quando ele sai, sabe o que o demônio fala? Fui. Pois é. Quando um rei vai embora, ele diz paz. Agora você quer falar igual aos seus amigos, mas você é príncipe. Eles é que deviam falar igual a você. Não vem me chamar de véi, de cara. Não, você não fala assim com o rei. As nossas conversas deveriam ser nobres. Reis não falam palavrões. Reis não falam palavras chulas. Princesas não xingam, não mostram dedo. Elas são pessoas nobres. A conversa entre eles é nobre. Reis não fazem fofocas. Rainhas não ficam falando mal dos outros. Elas conversam de coisas nobres. Elas conversam a respeito das coisas do reino. A conversa é outra. É constrangedor falar de coisas indevidas com pessoas de alto nível. Se alguém está falando o que não deve com você, é porque você não posicionou em quem de fato você é. Posicione, você vai ver que muita gente que não deveria estar falando o que está falando, não vai mais chegar perto. Por que as pessoas, o fofoqueiro não vem falar comigo? Porque, você sabe, tem gente que fala, pastor, eu não entendo. Eu quero me livrar, mas parece que é uma praga. Os fofoqueiros tudo vem falar comigo. Olha, se os fofoqueiros vêm falar com você, querido, me perdoe, porque você é um. Claro. Por que ele não vem falar comigo? Vou te contar por que ele não vem falar comigo. Porque eu me posiciono em quem eu sou. E príncipes não fazem fofoca. Resolvem problemas diante do rei. Então quando um fofoqueiro vem falar comigo, eu falo, você vai falar? Eu quero nome, endereço, telefone. E a hora que você terminar, nós vamos lá falar com o irmão. Vem cá. Porque o pastor Luiz, não, vou lá, vou te levar lá no pastor. E você vai falar para ele o que você está falando para mim. Não, pastor, não. Então não fale, porque se você quer falar de alguém para mim e não é para resolver, isso é fofoca. 2 vezes você fizer isso, a fama corre. Não fala ali não, porque ali, você falar, você vai ser confrontado. Um dia eu estava com o pastor Azaf Borba num restaurante, ele tinha vindo cantar aqui. Estava eu, ele e mais alguns irmãos. E chegou um irmão que eu não conheço, de outro lugar, enturmado, que não tem revelação da sua identidade, sentou lá. E começou a falar mal do André Valadão. Que é isso, que é aquilo. O pastor Azaf, que é príncipe, pegou o telefone, falou nada, ligou para o André. Ele chama ele de Dedé. Dedé, é o Azaf. Ele falou, tem um irmão aqui que tem problema com você, fala com ele. Puf.
Eu estava lá na mesa. Você precisava ver a cara do irmão. Fala, irmão, agora fala para ele, você é homem ou o que você é? Pergunta, você acha que alguém vai lá fazer fofoca? Esse camarada volta lá, falar mal dos outros? Não, por quê? Porque o dia que você encontra um rei, você toma tipo. Meu irmão, nós somos um povo nobre. Mude. E quanto mais você se posicionar, mais você será. Mais você será. Postura, no seu falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, nos seus valores. Eu sou isso. Ah, pastor, mas eu estou desempregado. Não tem problema, você é rei. A situação vai mudar à medida que você se posiciona, à medida que você caminha em cima da revelação. Porque você não é pedra comum, você é pedra que vive. A Bíblia diz que você foi transformado numa pérola preciosa. Você não tem culpa de ser uma pedra especial. Isso não é arrogância, isso não é soberba, isso não é olhar por cima, isso não é humilhar ninguém. É apenas viver o que é. Eu não humilho ninguém, eu não fico me impondo sobre ninguém. Jesus, ele era rei e sacerdote. Ele não humilhava ninguém, mas todo mundo que conversava com ele percebia a nobreza nas suas palavras, na sua maneira de agir, em todo o tempo, porque é assim que ele era, e isso fazia toda a diferença. Então a Bíblia diz, segundo e último, que nós não somos apenas sacerdotes, mas nós somos reis. Fomos feitos assim, somos da nobreza celestial. Interessante que no Velho Testamento, um sacerdote, ele não podia ser rei, sabia? Não podia. Mas hoje, a Bíblia diz que nós somos feitos sacerdócio real. Por isso é que nós não somos levitas, porque os levitas, eles eram só sacerdotes, eles não podiam ser rei. Mas eu quero te contar uma coisa, nós não somos da tribo de Levi. É impressionante ao olhar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos da ordem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote. E Jesus é dessa tribo. 1 Pedro capítulo 2 verso 9, a Bíblia diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus funcionava como sacerdote, mas havia algo de realeza a respeito dele. A nossa realeza não é algo natural, a nossa realeza não é algo eclesiástico, não está baseado em ter uma coroa na cabeça, ou uma roupa diferente, esquisita. Não, a nossa realeza é algo espiritual, é algo moral. O Senhor tinha uma linhagem dupla. Eu não sei se você sabe disso. Muitas pessoas perguntam: pastor, por que tem várias genealogias nos evangelhos e parece que uma é diferente da outra? Parece não, mas é porque Jesus tinha dupla linhagem de realeza, porque ele era tanto na descendência de José, quanto na descendência de Maria, e José era descendente do filho de Davi, chamado Natã, que está lá em Lucas capítulo 3, 31, depois você pode ler, que era filho de Davi, que era rei, mas ele por parte de Maria, era descendente de Salomão, que está lá em Mateus capítulo 1, versos 6 e 7, que também era filho de Davi. Então Jesus, ele tem dupla descendência de rei, e nós somos da linhagem dele. Ele operava nessa linhagem. A nossa vida, né? Jesus vivia como uma pessoa normal entre as pessoas, é claro, comuns, mas quando as pessoas estavam com ele, elas sentiam a sua realeza, elas sabiam que estavam diante de um príncipe, porque tudo que ele falava e tudo que ele fazia não era comum, era nobre. Nobre. Eu quero te ensinar algo, seja nobre. Nobres não agem do ponto de vista da necessidade das pessoas e das coisas, mas do ponto de vista de quem ele é. É diferente. É diferente. Alexandre o Grande conquistou uma cidade certa vez,
E ele estava entrando pelas portas da cidade, junto com os seus comandantes, e um mendigo pediu uma oferta, e ele deu a ele uma moeda de ouro, muito valiosa. E um dos comandantes falou: o que é isso, general, sei lá, comandante, né? Esse é um mendigo, não precisa do senhor dar uma moeda de tão alto valor, uma esmola já satisfaria ele. E Alexandre falou: eu não dou esmola de acordo com a necessidade de quem me pede, mas de acordo com a grandeza que eu tenho. Você sabe, pega muito mal alguém vir ser convidado, vir pregar aqui numa igreja desse tamanho como a nossa, que somando com as crianças tem quase 50 mil membros, e a gente dá uma oferta de R$100 para ela. É ou não é? Isso transmite avareza, porque não condiz com o tamanho da nossa igreja. Amém? Nós somos preocupados com isso, porque nós temos que viver na coerência. Agora, se eu sou rei, e eu sou príncipe, e eu sou princesa e rainha, a minha posição muda a maneira que eu faço as coisas. Eu procuro tratar as pessoas que me pedem dinheiro na rua, que vigiam meu carro, seja lá o que for. Eu procuro ter essa postura diante delas. Elas se assustam, mas sabe, elas mudam com a gente. Trate um mendigo para você, faça um teste, amanhã, faz um teste. Procura uma pessoa, um mendigo na rua, olha dentro dos olhos dela, fala haja como alguém que é da realeza, conversa, pergunta o nome, a história dela, e dê a ela depois um dinheiro segundo o que você é e não o que ela precisa. Você vai ver a reação dessa pessoa. Muda completamente. Mude o seu tratamento com as pessoas. Reis não são avarentos, sabia? Eu quero falar um pouco, e por último, sobre isso. Sobre a nossa oferta tem a ver com quem nós somos também. E a Bíblia fala disso. É interessante, a Bíblia fala que a oferta tem a ver com a visão de quem você é. Em Números capítulo 7, verso 1, a Bíblia fala sobre a oferta dos príncipes. Olha o que está escrito, vamos ler? No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, e os consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, verso 2, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. Só até aqui. Interessante. Este capítulo, ele é o capítulo mais longo do livro de Números, se você ler, e um dos maiores capítulos da Bíblia. Presta atenção, a Bíblia não dá espaço do nada. Quando Deus dá um espaço grande para falar de um assunto, é porque ele tem relevância. Nada na Bíblia está por acaso. E se você lê esse capítulo, ele é um dos maiores da Bíblia. Mas quando você lê, é só o relato da oferta de cada príncipe. O que cada príncipe trouxe. Trouxe isso, o outro príncipe trouxe aquilo, o outro príncipe trouxe isso. Parece que não tem sentido o capítulo tão grande para falar disso. Mas a Bíblia está mostrando que houve uma atenção especial de Deus. Por quê, pastor? Porque a oferta de príncipes possui sempre um registro especial diante do Senhor. Deus sempre registra ofertas dos príncipes na Bíblia. Elas têm um registro especial diante de Deus. É uma coisa interessante. Tudo isso foi escrito, no entanto, eu creio, por causa de nós. O Senhor quer nos mostrar que a oferta de príncipes possui um registro especial diante dele.
E a Bíblia fala que hoje nós fomos feitos esses príncipes e precisamos demonstrar a nossa nobreza quando nós também entregamos a nossa oferta. E eu volto a dizer, posição. Príncipes nunca são avarentos. Teve uma ocasião que veio um rei pregar aqui. Quem lembra dele? Acho que era o Kingsley Fletch. Alguém lembra? Faz muito tempo, né? Poucos irmãos lembram. Ele era rei, o camarada, crente, pastor. O cara era rei, lá do país dele, muito rico. E ele saiu para jantar com o pastor Aloysio. Na época tinha aquela churrascaria que agora não tem mais, a Montana. E eles foram. E ele, já era tarde, 1h da manhã, conversando e contando as coisas. E não tinha mais ninguém na churrascaria. E os garçons loucos para ir embora. Que aqui em Goiânia eles mandam a gente embora mesmo. Vai desligando as coisas, né? Incrível. E aí ele percebeu a movimentação. Sabe o que ele fez? Ele chamou os 2 garçons, falou: vem aqui. Tirou $100 para cada um do bolso. Não tinha nada a ver com a conta, não. R$350 quase hoje. Deu para cada um. Toma aqui, $100 para você. Toma $100 para você, só para você ficar calmo, porque eu ainda tenho muito o que conversar. Acabou, pô. Mudou. Pode ficar a noite inteira, acender as luzes, ligar o ar. Pastor Aloysio que não gostou, porque estava morrendo de sono. Falei: ai meu Deus, agora esse rei vai amanhecer aqui, falando na minha orelha. Mas é porque reis dão gorjeta segundo o que eles são. E isso obviamente altera as pessoas. Você sabe, reis não dão esmolas. Reis não são avarentos. Por princípio não são. Pega mal um príncipe avarento, não é? Pega mal um príncipe que dá esmola, não combina com ele. É estranho, é esquisito. Olha para cá, meu amado. Você quer mudar a sua vida financeira? Começa a se posicionar sobre quem você é. Eu não estou mandando você dar o que você não tem, porque Deus fala para você não dar. Eu nem estou estabelecendo valor. Eu só estou dizendo uma coisa: olha para cá, nós vamos entregar uma oferta no final do ano. Dê da posição que você tem em Deus, segundo as suas posses. Veja, a Bíblia não muda. Segundo as suas posses, seja coerente, porque é nessa posição que você é abençoado. Quando você entra e assume a identidade: espera aí, eu sou príncipe, a minha posse hoje é essa, não tem problema, mas em cima da minha posse, na posição que eu tenho, é assim que eu vou dar. Porque tem alguns irmãos que eles vêm ofertar como se a igreja precisasse de uma esmola. Essa é uma visão cega, pequena, tacanha, da maneira de lidar com o dinheiro. Reis lidam com o dinheiro na posição de rei e de rainha. Quando você for pensar então na sua oferta, da sua oferta das primícias, lembra disso. Espera aí, eu não estou aqui para dar oferta, eu sou uma rainha. Você sabe, presentes, muitos países eles recebem. O Brasil, por exemplo, não sei se vocês já viram aquele carro que carrega os presidentes do Brasil, o Rolls Royce. Aquilo foi um presente da rainha da Inglaterra. Inclusive, eles não podem ser levados para a casa do presidente quando ele deixa de ser presidente, como alguém outro dia queria fazer. Porque os presentes que são dados das nações pertencem à nação que recebeu, porque não é dado de fato para o presidente, mas é dado para o país. E eles representam o país que deu. Agora, imagina dar um Fusca, sendo rainha da Inglaterra. Não, ela deu condizente, percebe? Porque a sua oferta representa quem você é. Então você chega diante de Deus, porque você acha que, não, para ajudar a igreja, dá esse negócio aí. Vai lá, mulher, dá qualquer coisa lá. Não, você não entendeu nada, querido. O dia que você vier depositar esse envelope aqui, não sou eu que vou estar lá, não. É outro rei, é o Senhor. Ele só quer saber uma coisa: você já se posicionou como rei? Porque se é assim, se a sua vida financeira, representada pelo seu presente, que você vai trazer para outro rei, que é o Senhor, não é para mim. Olha o que ele colocar lá, ele fala: não, esse menino, ele ganha só um salário mínimo, mas a oferta dele já mostrou quem ele sabe quem ele é.
ele pode crescer. Ele tem e vai receber mais. Ele tem e vai receber mais. Mas o outro que tem e vem aqui entregar uma esmola não como um rei, ele fala: esse não tem, menos terá. Claro, porque não se posiciona. Ou você acha que Deus não lida com o dinheiro de uma maneira espiritual? Dinheiro é uma coisa espiritual. Se você não sabe, a Bíblia fala mais, direta ou indiretamente, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. E a cada 6 versículos da Bíblia, direta ou indiretamente, a Bíblia trata de dinheiro. Por que você acha? Porque não por menos, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Mamon é um grande concorrente de Deus. Portanto, se você é nobre, a sua oferta mostra quem você é. E isso tem efeito espiritual na sua vida. Claro. E Deus honra isso. Porque Ele percebe que você não está mais na posição de avarento. Você não está mais na posição de mesquinho. Você não está mais na posição de querer simplesmente entregar algo sem valor. Interessante que Deus mostra isso. Elas têm essa atenção especial. Nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. E a nossa oferta é registrada diante de Deus, porque é a oferta de reis e de príncipes. Quantos acreditam nisso, digam glória a Deus. Para encerrar, essa oferta que eles trouxeram, esses príncipes, a Bíblia fala de 3 coisas sobre elas. Primeiro, rapidamente, a Bíblia fala que eles ofertaram voluntariamente. Diga comigo, voluntariamente. Aqueles príncipes de Israel, eles não foram convocados para ofertar. A Bíblia fala que eles fizeram isso espontaneamente. No verso 3 diz que eles trouxeram 6 carros repletos e 12 bois. Claro que, irmãos, naquela época a Bíblia está se referindo a carros de bois, amém? Não tinha carro como hoje, não é? A Bíblia fala que eles trouxeram voluntariamente. Não havia, e é interessante que não havia nenhuma prescrição na lei para eles fazerem isso. Eles tiveram então o que, gente? Uma atitude de nobreza. Eles foram generosos. Aquele que é da nobreza, como eu disse, não pode ser avarento. Quem é nobre não dá de acordo com a necessidade do outro, mas de acordo com a posição que ele ocupa. É como eu falei outro dia, alguém na conferência internacional de pastores, que reúne pastores do mundo inteiro, é a mais importante, estava vestido com uma roupa que não era condizente com o evento, até porque se tem acordos para isso, e estava defendendo o estilo dele, e os irmãos estavam brincando com ele, um pastor. Eu cheguei na roda e eles quiseram me pôr na brincadeira. Acho que se arrependeram. Eu falei: a sua roupa, esse look, ele tem lugar, você não está brega não, ele só não condiz com o momento, porque é uma reunião de nobres, e a sua roupa não está honrando essa reunião. Eu falei outro dia, vou te dar um exemplo. Outro dia uma mulher muito rica foi convidada para ir no aniversário da empregada doméstica dela, num lugar pobre, e ela foi com a melhor roupa que ela tinha, e quando ela chegou lá, todo mundo ficou chocado. A empregada ficou até assustada. Nossa, mas a senhora veio tão chique. Ela falou: sim, eu vim com a melhor roupa porque eu quero te honrar, com a minha presença, com o melhor que eu tenho. Você sabe, eu não visto o que eu gosto, porque eu sou rei. Rei não anda de qualquer jeito, porque a sua roupa fala de você, a sua oferta fala de você, a sua vida nobre fala da sua nobreza. E essa posição é importante. Aqueles homens, eles demonstraram generosidade porque eram príncipes. Porque é horrível quando nós perdemos o respeito por um príncipe, perdemos o senso da importância e da bênção que é ser príncipe, princesa.
Tem gente que fala, não quero mexer com isso não. Pois é, você está desprezando algo muito nobre. Nós vamos reinar, irmãos, por 1000 anos e depois pela eternidade. Mas e hoje? A Bíblia fala que nós somos reis. Eu não estou falando aqui, por favor, me entenda, não me ouça com mente carnal. Não estou falando que você tem que ficar agora usando roupa de marca, carro importado. Amém? Se você pode ter, glória a Deus. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de posição, de valores, de postura, de moral. Quem está me entendendo? De coração, de voluntariedade, de generosidade, de nobreza, de saber que eu estou fazendo parte de uma obra nobre. Porque quando você entrega ofertas nobres, você patrocina a obra mais nobre que existe na face da terra, a pregação do Evangelho, que é capaz de mudar o destino eterno das pessoas, e não tem nada que se compare, não tem uma empresa, não tem um negócio, não tem uma construção, não tem uma tecnologia, nada. Tudo que se faz nessa terra vai ter efeito aqui e aqui ficou, mas quando se prega o Evangelho da reconciliação, você transforma o resto da eternidade das pessoas. Não há nada mais nobre do que pregar o Evangelho. E esses homens fizeram voluntariamente, porque sabiam que eram príncipes, e como príncipes não eram avarentos. Príncipes e nobres andam em dignidade, decoro, jamais se permitem a vulgaridades e obscenidades. Nós somos partes da nobreza celestial. Quantos dizem amém? Nós somos príncipes e princesas de Deus. Não seja pequeno, ande em grandeza. Não procure defeito em tudo, picuinhas. Seja generoso. Tem irmãos que a vida deles é procurar defeito, é reclamar, nada presta, não é? Ele não tem generosidade no coração dele. Tudo é esse negócio assim, esse negócio, a igreja reclama de tudo. Meu Deus do céu, porque não é grande, não é nobre. Ele dá mais valor nas coisas do que daquilo de fato tem. Então, o rapaz essa semana foi lá em casa pedir a mão da minha filha em casamento. Eu falei para eles, tomara que dê certo, eu oro, a Deus que vocês consigam chegar lá. Autorizei. E não vou contar o detalhe agora não, deixa eu terminar a história. Mas eu falei uma coisa para os dois. Falei, olha, muitas pessoas quando marcam um casamento e vão arrumar, viram um pé de guerra, e quase terminam os casamentos. Sabe por que eles quase terminam o casamento, que pode ser maravilhoso? Por causa de foto, filmagem, vestido, decoração. Eles quase terminam algo glorioso, maravilhoso, que é o casamento, por causa de besteira, que não tem valor nenhum em si mesmo. Eu falo, não se esqueça, o casamento e vocês dois são mais importantes do que tudo que diz respeito ao casamento. Se vocês focarem na coisa certa, vocês não precisam passar por isso. Sejam nobres. Se alguma moça aí for casar com meus meninos, vai ouvir de mim também outras coisas. Mas eu ainda vou escrever um livro sobre isso para te ajudar. Mas por quê? Porque é assim que tem que ser. Você tem que dar valor naquilo que tem valor. Então não fica preocupada porque tem essa goteira. Por favor, seja nobre. Nobres não se apegam a picuinhas. Nobres não ficam naquele trem que não sai do lugar. Mas você fala isso, mas você também fala aquilo, mas você fala daquele jeito. Nobres perdoam e liberam o outro. Nobres admitem erros e pedem perdão. Não fica. Tem irmão que é assim, já viu? Você vai exortar ele, irmão, olha aqui, querido, o que você está fazendo. Mas e você também? Agora a gente está falando de você. Ele não é capaz, ele não tem nobreza para ouvir a exortação. Sempre ele tem que apontar a flecha para o outro, porque não é nobre. Nobres ouvem enquanto o outro fala, ele tem educação, consegue conversar na boa, consegue ter bom senso para avaliar e avaliar se de fato o outro não tem razão. Nobres têm paciência para esperar o outro crescer, sim ou não? Amadurecer, mudar a maneira. Não, vai mudar. Quantos irmãos ficam, pastor, tem que exortar essa igreja, olha as roupas dessas irmãs, aleluia.
falo, vai crescer, querido. Já já ela descobre que é rainha. Tenha paciência, acabou de chegar. O tempo todo tem novos convertidos no nosso meio. Eles chegam aqui ainda com a identidade caída, mas à medida que eles vão ouvindo a palavra e vão entendendo quem são, eles vão mudando a postura. Mas o rei, ele tem paciência. Os príncipes são nobres, eles não ficam arrumando picuinha, fazendo fofoca, criticando e apontando o dedo. Eles falam, não, calma, vão crescer. Menino, já falei para vocês, eles fazem bagunça, eles acham que comida de cachorro é biscoito. Mas à medida que ele cresce, ele também aprende a degustar a comida real. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Aqueles homens deram oferta voluntária. Sabe por quê? Não precisou ficar pastor fazendo um monte de apelo para ele participar da oferta das primícias. Não, eu sou nobre, eu patrocino coisas nobres. Você é nobre, patrocine aquilo que é nobre. Invista naquilo que é nobre. Segunda coisa que a Bíblia diz, penúltima, a Bíblia fala que eles ofertaram, sabe para quê? Para tornar a obra leve. A Bíblia fala que Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. Interessante, os carros e os bois foram dados aos levitas para facilitar o trabalho deles no tabernáculo. Eu creio que hoje o Senhor também deseja que a sua oferta facilite o ministério de avançar. Porque os levitas, eu não sei se você sabe, eram eles que eram carregados de montar e desmontar o tabernáculo e os móveis. Aquilo era muito pesado. E na Bíblia não tem mandamento de dar carros, mas Deus falou assim, não, gostei dessa oferta deles, pega esses carros de boi, dá para os levitas. Por que Deus pensou isso? Porque agora eles não iam precisar carregar mais no braço. Eles podiam desmontar, colocar as coisas no carro e levar. A oferta foi para facilitar a obra. Se você é nobre, você quer ajudar a facilitar o peso da obra, porque quando você contribui, a obra avança melhor, ajuda com mais leveza aqueles que estão à frente da obra, administrando ela. Isso é coisa de nobre. A Bíblia diz que Deus recebeu, Deus aceitou, Deus direcionou, e por fim, a Bíblia fala que eles ofertaram por amor ao altar. O verso 10 do capítulo 7 de Números diz: ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Olha para cá, eu estou encerrando. O que é o altar do Novo Testamento? A Bíblia diz que eles ofertaram por amor ao altar. O altar era o lugar do sacrifício, era o lugar onde os cordeiros eram imolados para pagar os pecados. Qual é o altar do Novo Testamento, irmãos? Quem sabe? Quem arrisca? A cruz. A cruz é o altar do Novo Testamento, porque foi lá que o Cordeiro de Deus morreu para pagar os nossos pecados. Mas eu não estou entendendo, pastor. Então, é a mensagem do altar que eles estavam patrocinando. Quando nós pregamos o evangelho da reconciliação, que aconteceu na cruz, que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e salvar os homens, o altar está estendido todas as vezes que o evangelho da graça, do amor e do perdão é pregado em todos os lugares dessa terra. Quem oferta por amor ao altar está ofertando para que o evangelho possa não apenas ir mais leve, mas ir mais longe. Quando você prega, quando você oferta, quando você ajuda a construir um prédio para pregar o evangelho, para sustentar pastores, para enviar missionários, você está patrocinando o altar. Você está ofertando porque você ama a mensagem da graça de Deus. Você ama a mensagem da cruz, que tem o poder de salvar os homens, e você diz: eu vou participar. Eu vou participar. Quem está me entendendo, diga amém. Eu gostaria que nesse entendimento você ficasse de pé. Nós precisamos crer que nós somos príncipes e andamos como tal. E quanto mais nós assumimos essa identidade,
mas a gente vai ter a realidade. Como eu disse para você, em Marcos capítulo 4, verso 25, Jesus disse que o que tem mais se lhe dará, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto mais você assumir a realeza, mais você terá de rei. E quando não cremos e não nos posicionamos, até o que temos recebido nos será tirado. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua oferta nessa noite. Não é o envelope especial, tá bom? É o envelope normal. Nós vamos entregar o dízimo e a oferta agora. Mas desde já quero te convidar a mudar a sua postura em relação à vida financeira, e principalmente em relação à sua oferta no final do ano. Eu não preguei essa palavra especificamente para esse momento, é por causa do final do ano que eu estou te falando. Mas agora também você já pode fazer. E eu quero orar por você. Você que vai participar por amor ao altar, voluntariamente, para que a obra seja mais leve. Eu quero que você levante o seu envelope. Quero que você pegue o seu envelope e levante ele para Deus, ou o seu dízimo. Senhor, eu quero declarar que nós somos reis, rainhas, príncipes e princesas. A minha oração é que essa verdade possa mudar a postura de cada um aqui, em todas as áreas da sua vida, e também na área financeira. Que nós possamos entregar a cada domingo ofertas e dízimos de príncipes, de princesas. Que a nossa oferta das primícias seja condigna com a nossa posição, e que no mundo espiritual se veja a nobreza na nossa vida em relação à nossa vida financeira, para que quanto mais nós nos posicionarmos assim, mais nós possamos receber da parte de Deus, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, traga a sua oferta.